Ok, senhoras e senhores, boa noite. Começando mais uma super, hiper, ultra, muita edição do meu, do seu e do nosso Claquete há 26 anos, na madrugada, te apresentando tudo, né? É uma grande revista no final de noite, fala a verdade. Vocês perguntam assim, Otávio, como é que você está tanto tempo no ar? Nem eu sei. A única coisa que eu sei é que eu estou no meu cantinho na madrugada e aqui você acaba sabendo de tudo. De A a Z, nós comentamos aqui no nosso programa. Mas a história é o seguinte, gente, hoje, segunda-feira, né? Aliás, madrugada de segunda para terça-feira já. E hoje nós vamos falar de um assunto, claro, que está em pauta, está sendo falado em todo mundo, né? Todo mundo sabe, o Papa Francisco chegou ao Brasil, né? Acabou de chegar, o Sumo Pontífice, ele desembarcou hoje no Rio de Janeiro e, claro, já começou a seguir aí uma extensa agenda de compromissos, como todos vocês sabem, né? E também, o mais bacana para nós brasileiros, que é a primeira viagem internacional do nosso Papa aqui, né? Depois que ele assumiu o pontificado, né? Desde março desse ano. Foi março, né, gente? Foi março, é isso mesmo. Olha, eu tenho uma informação que eu queria que a produção também me ajudasse, eu não sei, mas isso é uma estimativa de 3,5 milhões de fiéis que estejam esperando pelo Santo Padre durante toda essa chamada Jornada Mundial da Juventude, né? Já que o assunto é um assunto muito importante, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, e por isso o nosso programa de hoje, ele é um programa especial, será um programa especial sobre teologia, né? E as diversas religiões. Eu recebo aqui, hoje no estúdio, o teólogo Ed René, que eu já conheço há muito tempo, Ed, prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui com você. Já temos histórias aí ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, né? Nós vamos falar sobre a importância da visita deste nosso representante tão forte e as influências que ele tem sobre outras religiões no Brasil, né? Eu vou aproveitar a vida também do meu amigo teólogo e vou fazer um especial sobre religiões, né? Tem umas perguntas para fazer, histórias, as origens, os tabus, os porquês, né? Não importa qual é a religião que você seja, se você é agnóstico, se você é ateu, se você é extremamente espiritualizado, hoje nós temos muitas informações aqui e muitas perguntas para fazer. Bom, só relembrando, o Ed René, aliás, é Kivitz ou Kivitz? Kivitz. Ele é, como eu disse para vocês, teólogo pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, também escritor, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e idealizador do Fórum Cristão de Profissionais. Além disso, autor de Quebrando Paradigmas, Vivendo com os Propósitos, Outra Espiritualidade, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Você fez um livro? Escrevi sobre o Eclesiastes, o livro de Salomão. O livro mais mal-humorado da Bíblia é ótimo. Gostei do título. Vou te dar um de presente. Depois eu quero ler também. E também presidente da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, que é já para chegar arrebentando. Quem é Deus? Ficou até parado. Quem é Deus? Quem é Deus? Né? Começamos bem. Começamos bem. Começamos do topo do topo. Quem é Deus? Deus não pode ser definido. Para começar, Deus não pode ser definido. Ele não pode ser definido porque definir é limitar. Então Deus não cabe em nenhuma definição, não cabe em nenhum caixote, não cabe em nenhum dogma, nenhuma doutrina, etc. Então ele não pode ser definido, mas ele pode ser percebido. Deus pode ser percebido, Deus pode ele é um ser sensível e que se deixa perceber. Mais precisamente na tradição cristã, Deus se revela, Deus se dá a conhecer. Então, em primeiro lugar, Deus ele é percebido de muitas maneiras, em muitas culturas, por muita gente, porque Deus se mostra assim. Mas na tradição cristã, Deus é um ser pessoal, criador de todas as coisas, que embora tendo se revelado e se deixado conhecer e perceber em todo o tempo, em todo lugar, para toda a gente, o locus por excelência da revelação de Deus é Jesus de Nazaré. Certo. Então, se você pegar a Bíblia Sagrada, uma definição que seja, aliás, só tem 2 na Bíblia Sagrada a respeito de Deus. Deus é. Jesus diz que Deus é Espírito e o apóstolo São João diz que Deus é amor. É o mais próximo que a gente pode chegar. Cabe a pergunta, da onde ele veio? Não, cabe a pergunta de onde nós viemos. Sim, de onde nós viemos nós sabemos. Esse é um conceito muito interessante. Mas de onde ele veio? Então, esse é um conceito muito interessante da teologia, que é a diferença entre o eterno e o infinito.
O infinito tem começo, mas não tem fim. O eterno não. O eterno, ele não tem começo nem fim. O eterno é aquilo que sempre existiu, nunca houve um tempo em que não existiu. Ou, na visão do Santo Agostinho, por exemplo, o eterno é aquilo que extrapola a categoria de tempo. Está além do tempo. O tempo não é algo que se pode relacionar com Deus e Deus com o tempo. Olha, antes de falar do Papa, eu quero mais uma pergunta, uma curiosidade, porque as pessoas não... A gente se fala em... Olha, tal fulano é ateu, tal pessoa é agnóstico, tal pessoa é... Então, o que é que você tentasse definir a diferença entre um agnóstico e um ateu? O que é um, o que é outro? O ateu é um crente ao contrário. E o que é um crente? Então, complementando. O crente é aquele que diz, olha, Deus existe, eu acredito que Deus existe. E ponto final. A discussão é se pode provar a existência de Deus. Não, não se pode provar a existência de Deus. Deus é objeto de fé. O que se pode provar é objeto de ciência. Então, não se pode provar a existência de Deus. Se não se pode provar a existência de Deus, também não se pode provar a não existência de Deus. Então, eu creio e o outro, meu próximo, não crê. Eu sou crente, ele é ateu. Ele é ateu. Agora, o agnóstico, eu acredito que intelectualmente é uma posição mais honesta. Ele diz, olha, não dá para provar que existe nem que não existe, então eu não me meto nessa briga. Ah, entendi. Então, o agnóstico ele diz, olha, eu não afirmo que existe e não afirmo que não existe. Entendi. Porque racionalmente eu não consigo acessar essa realidade. Seria assim, eu respeito essa discussão, mas não quero entrar na discussão. Eu não quero entrar na discussão porque não dá para discutir. Isso é objeto de fé, não é objeto de discussão racional. Na verdade, o agnóstico ele acaba, na prática, vivendo como se fosse ateu. Geralmente. Ele tem um pé no ateísmo, chama assim, né? O ateu e o crente são duas faces da mesma moeda. Um nega e o outro afirma. O agnóstico diz, olha, não dá para negar nem para afirmar. Deixo vocês brigando, deixo vocês discutindo, que eu vou cuidar da minha vida aqui. Então vocês entenderam se você se considera agora um agnóstico ou um ateu. E o crente, né? Não, alguém que crê na existência de Deus ou crê em Deus. Alguém que não crê e outro que diz, olha, eu nem creio nem descreio. Ok. Quase que eu falo assim, você se considera um agnaldo, imagina? Eu estou confundindo tudo aqui, que bobagem. Bom, seguinte, vamos agora falar do Papa. O Papa está chegando aí, a primeira viagem dele. Eu particularmente, abrindo um parênteses aqui, tenho uma... Eu não gosto de julgar a instituição chamado do papado, se é assim que eu posso dizer. Eu respeito a instituição, claro, sou um cara religioso, sou católico, mas eu gosto de esperar um pouco para conhecer se eu me identifico ou não com este Papa, o Francisco. E considero que ele tem tomado umas decisões, umas atitudes muito, muito bacanas, né? Mas antes de falar do Papa, eu queria que você desse rapidamente uma explicação aonde surgiu o Papa, quem teoricamente inventou, como é que apareceu o cargo, quem que falou assim, ó, precisamos criar entre nós alguém que represente o Santo Padre, ou que seja o Santo Padre. Como é que foi isso? Há duas grandes versões para esse fato, né? A primeira, mais conhecida, é a versão do catolicismo romano. O catolicismo romano diz que naquele momento em que o apóstolo Pedro afirma, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então Jesus diz a ele, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu, e eu te dou a chave do reino. Então, a tradição católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Nós estamos falando de Pedro conversando com Jesus, ano 30 da era cristã, 31, 32, Pedro foi o primeiro? Pedro foi o primeiro Papa, ele foi o primeiro a receber a chave do reino no sentido de autoridade para agir na terra. Jesus diz assim, ó, eu te dou a chave, o que você ligar está ligado e o que você desligar está desligado. Ele não disputava com Jesus? Não, ele não disputava com Jesus essa autoridade, porque Jesus é afirmado pelo Pedro como o divino presente, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Pedro reconhece isso. E mesmo na epístola que o apóstolo Pedro escreveu, na carta de Pedro,
o Pedro diz assim na sua carta, há uma pedra sobre a qual toda a igreja está edificada, construída. Essa pedra é o Cristo, não é o Pedro. Tá certo? Então a tradição católica romana vai dizer, olha, o Pedro é o primeiro Papa e todos os outros são sucessores de Pedro. Correto? Você tem informações do quem sucedeu Pedro? Não existe direito a essa informação, existe um anuário do papado no Vaticano, que é publicado constantemente, atualizado. Qual é o Papa Jorge Mário Bergoglio é considerado o 266º. Ele é o número 266. Então, ele é o número 266, 266º Papa. Como é que é o nome dele? Jorge Mário Bergoglio. Bergoglio. Então, nós estamos falando do ano 300? Não. Então, aí tem uma outra história, uma outra versão. Qual é a outra versão? O cristianismo, ele nasce como... Ele nasce de dentro do judaísmo, claro. Ganha uma independência do judaísmo. Jesus era judeu, mas dali ele, como Messias judeu rejeitado dentro do próprio judaísmo, nasce o movimento cristão. Nesse movimento cristão não existe uma figura de papa, existem os apóstolos. Paulo, João, Pedro, Tiago, existem os apóstolos como uma autoridade colegiada sobre a igreja, uma autoridade plural. E esses apóstolos, e como todos os cristãos, eram perseguidos por Roma. Só que no ano 320, 325 da era cristã, o imperador de Roma, Constantino, se converte ao cristianismo e transforma o cristianismo em religião oficial do império. E ele então... Mas ele foi contra tudo e contra todos. Ele foi contra tudo e contra todos no momento em que a história vai dizer que era razoavelmente conveniente para ele ser contra tudo e contra todos. Porque o cristianismo estava crescendo muito. E adotar a fé cristã. Para ele foi mais político do que emocional. Foi um benefício ele aderir ao movimento cristão, que já estava espalhado no Império Romano. Tipo, é melhor eu subir aqui porque eu estou vendo que isso aqui está crescendo. É mais ou menos, você não pode ir contra o seu inimigo, alice a ele. Há uma discussão muito interessante se o Constantino se converte mesmo ou não, mas vamos tomar que ele se converteu, transforma o cristianismo em religião oficial do Império, e ele tem que nomear a autoridade da Igreja de Roma. Tudo isso que você fala, que a história diz e que é afirmado, tudo isso tem um registro? Existe um registro? Ou ele vem... a história da teologia, isso tudo a gente sabe que tem registros, enfim, a Bíblia, etc, etc. Mas tudo isso, ele é cientificamente comprovado ou não? Não, é cientificamente comprovado com uma observação. A história é sempre a narrativa de quem ganhou o microfone. Entendi. Né? Então, existe aquela velha brincadeira, né? Que toda história tem três lados, o meu, o seu e o verdadeiro. O verdadeiro, que a gente né? o verdadeiro a gente nunca vai saber. História, né? A gente tem história, há documentos, há elementos arqueológicos que vão dar prova de toda essa construção do Império Romano a partir de Constantino. Não, isso até porque a gente tem mostrado algumas imagens de Israel, eu estive em Israel e me emocionei muito, me apaixonei por aquele estado, enfim, pelaquela ali é o centro, a origem de todas as religiões, eu acho que... Das três principais do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? Acho que ali a gente sente uma vibração muito perfeita. Bom, seguinte, Ed, eu queria que você, como teólogo, explicasse para a gente também a importância da vinda do Papa, obviamente, para o nosso país, e como é que você vê essa movimentação toda? Eu acho muito importante, relevante. O John Kennedy disse que quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem, né? Então, eu acho que a chegada do Papa coloca na pauta da discussão da nossa realidade brasileira a importância da religião, a importância da fé, a importância da igreja, o que a igreja tem a contribuir, onde que ela atrapalha, qual é a legitimidade da experiência de fé, e especialmente um Papa como o Papa Francisco, eu acho que ele traz um benefício muito grande para essa discussão toda, porque, na minha opinião pessoal, ele elevou o nível da discussão. Que aspecto você achou? Ele vem depois de João Paulo II e de Ratzinger, que é o Bento XVI, né? Então, o João Paulo II era um Papa conservador,
era um papa que tinha origem dentro da Opus Dei, que é um movimento, se não o mais conservador do catolicismo romano, é um dos mais. Então, o João Paulo II vem de dentro da Opus Dei, é conservador, e o Ratzinger, ele é o chefe da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que antigamente era o pessoal da Inquisição. Então, você diria que ele é mais durão, vamos chamar assim? O Ratzinger? O Ratzinger? Eu acho que sim. O Bento XVI, quando ele sucede o Paulo II, o João Paulo II, ele perde uma coisa que o João Paulo tinha. O João Paulo, ele era conservador, mas ele era afetivo, carismático, ele era pastoral, ele era querido. Não tinha muito, não tinha. O Ratzinger, ele não era um pastoralista, o Ratzinger era um scholar, um teólogo, um pensador. Técnico. Entendi. Um dos maiores teólogos vivos atualmente, e o Francisco, Ratzinger. Como é que você vê o perfil então, dele, pelo pouco que você já eu conheceu? acho que com o João Paulo II e com o Bento XVI, a igreja ficou debatendo a agenda moral e a agenda intelectual, dogmática, doutrinária, teológica. Né? O Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, ele sai dessa armadilha, que aqui a igreja só perdeu. O conservadorismo moral da igreja fez ela perder, e num tempo de pluralismo, num tempo de chamado de pós-modernidade, de consciências individuais, num tempo de sincretismo religioso, a afirmação dogmática também faz a igreja perder. Essa pretensão de eu tenho a verdade, quem discorda de mim não vai para o inferno. Essa postura dogmática não combina com o nosso mundo e com o nosso tempo. Isso é bom. Então, o conservadorismo moral não combina e o fundamentalismo dogmático também não combina. O que o Papa Francisco fez? Saiu dessa armadilha e trouxe para a cena o debate social. Que é a simplicidade. A pobreza, a miséria, a fome, a humildade. Né? A humildade. É um Papa despido da pompa e circunstância. Isso foi muito bacana. Né? Ele é um Papa que pede para que o povo reze por ele. Quer dizer, isso é inadmissível. Mas, Ed, você pode... Eu tô fazendo advogado... Essa frase não cabe aqui. Advogado do diabo não cabe aqui nessa... Você está questionando. O advogado dos questionamentos. Mas será que não tem um marketing atrás dele? Porque ele pode ser assim, eu acho que ele seja assim. Pode ter. Mas assim, olha, seguinte, o Papa, você vai agir desse jeito, porque não pode... Quando da eleição do Papa, eu li um artigo que foi um dos mais brilhantes que eu li, foi do Nizam Guanais. Ele falou, só o fato dele escolher o nome Francisco já foi uma grande tacada de marketing. Porque quando ele escolhe o nome Francisco, ele dá o tom do papado dele. Ele diz, olha, eu sou igual Francisco. Eu não sou João Paulo II, não sou Ratzinger. Eu não sou dogmático e eu também não sou esse conservador a serviço. Ele deu um presta atenção em todo mundo. Ele deu um presta atenção e deu uma guinada na igreja. Entendi. Eu quero trazer a igreja para o chão, para o sofrimento do povo. Né? Então, por exemplo, o Ratzinger, ele fazia teologia a partir da Europa. O Francisco, o Bergoglio, ele faz teologia a partir da América Latina, ele é argentino. Verdade. Né? Ele é alinhado com o Vaticano II, que tem a ver com teologia da libertação, com essa ênfase na justiça, na busca da paz, do diálogo, na construção de um mundo com mais generosidade, com mais solidariedade. Bacana. Bom, olha só, eu vou começar aqui com algumas perguntas de telespectador que eu não sei qualquer pergunta que vamos tentar não, você vai tentar responder. Vamos lá. Eu não sei se a gente tem, pode soltar, vamos lá. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre a diferença entre fé e religião. Valeu. É uma ótima pergunta. A fé é uma experiência pessoal e que tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade é um atributo humano. Todo mundo tem espiritualidade, todo mundo tem experiência de fé. O Papa tem fé e tem espiritualidade, o Dalai Lama tem espiritualidade, o ateu tem espiritualidade, o evangélico tem espiritualidade, todo mundo tem espiritualidade e tem sua própria experiência de fé. Isso é pessoal, é subjetivo. A religião é um sistema organizado de crenças, rituais e de códigos morais. Então é possível que uma pessoa que se completam e que em tese tem uma harmonia. Né?
Isto é, uma pessoa pode ter uma espiritualidade desenvolvida e uma experiência de fé desenvolvida e não ter religião nenhuma. O oposto é verdadeiro. O que existe muito hoje. O sujeito pode ter uma religião, mas ele tem uma espiritualidade reduzida. Inclusive, infelizmente, acontece muito. O sujeito tem uma religião, mas ele é rancoroso, ele é egoísta, ele é prepotente, ele é sectário. Eu conheço muita gente, Ed, que se fala, você é religioso? Não, eu creio num poder, numa luz. As pessoas, é a tal da fé. Essa é a experiência de fé. Que tem a mas ver eu com a não espiritualidade gosto humana. do Papa, não gosto da igreja, não gosto... Isso é muito comum. Mas, enfim, espero que eu tenha respondido aí. Vamos para mais uma pergunta? Então, eu queria saber, cara, qual que é a razão para o crescimento tão grande do evangelismo, da religião evangélica no Brasil? Eu acho que a igreja evangélica ela consegue chegar mais perto do coração e da alma do povo brasileiro. Em geral, né, a igreja evangélica ela não tem estrutura hierárquica. A igreja evangélica ela não tem uma autoridade central. A igreja evangélica ela não lê uma cartilha única. A igreja evangélica é plural. E eu acho que ela consegue se identificar mais no chão da experiência religiosa, né? O brasileiro latino, ele é afetivo, ele é festivo, ele é passional, né? E eu acho que a igreja evangélica ela fala mais diretamente. Ela não tem essa talvez seja a distância, própria experiência minha. Você vai na missa, por exemplo, a missa é um ritual razoavelmente engessado, né? Você vai numa celebração evangélica, é uma farra, é uma festa. É verdade. Né? E eu acho que essa relação é importante. Eu acho que uma outra coisa importante é que a igreja evangélica ela não é acomodada numa experiência religiosa que vem de pai para filho. Você pergunta para qualquer pessoa na rua hoje no Brasil, quer dizer, hoje não mais tanto, mas você pergunta para uma pessoa, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas a pessoa não sabe explicar direito porque é católica. Ela diz que é católica, mas ela vai na igreja na Páscoa e no Natal, ou numa missa de sétimo dia, o evangélico ou não, num casamento. O evangélico é militante, o evangélico é praticante, o evangélico ele busca uma experiência com Deus que seja mais pessoal e menos ritual. Então eu acho que enfim, tem muita explicação para dar, mas essas são algumas ponderações. Bom, só para dizer para vocês, essas perguntas e essas respostas, elas terão que ser bem mais complexas, mas eu quero tentar fazer o maior número de perguntas para que a gente possa entender, dar uma masterclass aqui sobre teologia. Vamos para essa pergunta? Ed, eu tenho uma pergunta para você, que você não acha que é perigoso essa questão da mistura que está tendo aqui no Brasil de teologia e política? Porque eu me sinto muito preocupado. Acho que a gente está rumo a um Irã católico. Ótima pergunta. Eu acho assim, perigoso sempre é. Né? Perigoso sempre é. Agora, por exemplo, eu não sei se foi o Mandela ou o Luther King, Desmond Tutu, desculpa, eu não sei. Mas um desses três, eu acho que foi o Desmond Tutu. Ele disse assim, nada é mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política. Então tem tudo a ver. Político? Tem tudo a ver com política. A religião tem tudo a ver com política. Para começar, o catolicismo é a conversão do imperador ao cristianismo, que transforma o cristianismo na religião oficial do império. Que ele tomou essa decisão por conveniência? Uma decisão no contexto político de uma pessoa com autoridade absoluta política abraça uma religião e transforma essa religião uma religião oficial do império. Então já é um ato político. E em nome da religião são cometidas as maiores atrocidades que a gente pode ver na história da humanidade. O Saramago, inclusive, fala que é o fator Deus, né? Não é possível a gente acreditar que alguém mata em nome de Deus. Porque se Deus é amor, não é coerente matar em nome de Deus. Mas é coerente matar em nome de Deus. O Deus deixar... Né, do fator Deus. Quer dizer, eu com o meu fundamentalismo religioso, com a minha pretensão de ser o dono, proprietário exclusivo da verdade, eu mato você.
Esse é o perigo. Agora, eu vejo que no Brasil é perigoso ter um Estado islâmico, um Estado católico, um Estado evangélico. Dentro da tradição do cristianismo e do protestantismo, o Estado tem que ser laico, sempre, sempre. Né? E toda ameaça de um Estado que vai se tornar cativo de uma identidade religiosa tem que ser cerceada e combatida. Não importa se essa religião é o Islã, se essa religião é o cristianismo católico, se essa religião é o cristianismo evangélico. O Estado tem que ser laico. O excesso da fé é prejudicial. O excesso da religião é prejudicial. E a religião, da fé, da religião, perdão. Não se pode impor uma religião sobre alguém. Não se pode. Bom, você que chegou em casa agora deve estar perguntando assim, gente, o que aconteceu com o Mesquita? Ele está num assunto completamente fora de papo cabeça. Não, gente, eu acho que é um assunto que eu particularmente gosto muito. Tenho frequentado, inclusive, alguns encontros que o Ed nos proporciona e são encontros muito agradáveis e eu tenho feito no final, né, Ed, quando você, naquelas reuniões de amigos, 100 e poucos amigos, ele pede perguntas, seu Mesquita lá, levanta a mãozinha. Sempre vem a primeira pergunta, né? Não, e são perguntas, por exemplo, que eu vou fazer aqui em rede nacional. A primeira pergunta que eu fiz para você, quando eu fui numa dos nossos encontros, na nossa célula, eu perguntei assim, por que hoje não existem milagres? Por que os milagres só existiam lá atrás, quando não tinha televisão, não tinha foto, não tinha nada? E aí, cadê o pão se transformando em isso e aquilo? Mas isso ele vai respondendo, eu sei qual é a resposta, mas eu acho que muita gente pergunta isso, né? Por que de repente, a gente até entende que os santos foram, não foram criados, mas foram, como é que diz, quando foram canonizados no passado, e a gente não sabia por que eles haviam sido canonizados, ou historicamente a gente sabia, mas hoje, por que de repente as pessoas viram santos, né? Qual é a verdade, qual é a importância disso? Muitas pessoas questionam, mas enfim, a religião é um poço de perguntas. Não saia daí, daqui a pouquinho eu volto com o teólogo e pastor Ed para nos resolver falar de mais tabus, polêmicas, histórias e por aí vai. Vamos voltar já. Ok, senhoras e senhores, voltamos hoje aqui com um programa especial, um programa voltado à teologia, até porque o Papa está neste momento em terras brasileiras, né? E eu me senti quase que, não vou dizer na obrigação, mas eu me senti muito à vontade em convidar aqui um teólogo, um pastor, uma pessoa que tem uma história ilibada ao longo dos seus anos todos. Para quem não sabe, o Ed, ele é Ed Kivitz, Ed René, né? Ele é teólogo, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e idealizador do Fórum Cristão de Profissionais. E escreveu um dos livros, chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia, que depois você vai contar sobre o que é, e por aí vai. E também presidente da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo. Ed, eu tenho aqui alguns religiosos que vão falar sobre o Papa. Então a gente vai poder sentir aqui e ouvir diversas opiniões. Vamos soltar primeiro aqui. O mais interessante justamente dessa vinda do Papa, que o mais importante não é a vinda do Papa, o mais importante é justamente a Jornada Mundial da Juventude. E, por sinal, o Papa vem para a Jornada Mundial da Juventude. O foco são 2,5 milhões de jovens do mundo todo reunidos no país. Para quê? Para dizer, nós queremos um mundo mais justo, mais misericordioso, mais humano. A exemplo do Evangelho. Nós queremos viver o Evangelho na nossa vida. E o Papa vem encontrar com esses jovens. Essa presença do Papa justamente está ali para confirmar esses jovens, dizer, isso mesmo, meus filhos, vocês estão certos, vocês estão certos. Então, a presença do Papa junto dos jovens é para justamente dizer que é isso.
A vida tem sentido quando a gente vive essa vida a partir do amor, e essa vida vivida a partir do amor se vive tendo como caminho o Evangelho. É isso que o Papa vem dizer para a gente, é isso que o Papa vem dizer não só para os jovens, mas para todo mundo. A mensagem espiritual que o Papa Francisco deve nos trazer é muito importante para a nossa reflexão, para a nossa percepção dos valores essenciais da nossa espiritualidade, e deve propiciar, como nós espíritas esperamos, uma abertura para o congraçamento de todos os cristãos aqui no país. A vinda do Papa Francisco para o Brasil representa um momento muito especial. É a primeira vez que existe um Papa latino-americano, e essa será a primeira visita dele à América Latina. Então imagino que esse será um momento de muita emoção para todos. E para nós, religiosos de outras denominações, também esse será um momento de muita emoção. Uma oportunidade para todos os brasileiros e brasileiras pensarem sobre suas próprias religiões. A vinda do Papa para o Brasil realmente é um evento muito importante, em primeiro lugar para todos os católicos, né? Mas acho que também é um momento muito importante em que, de uma certa forma, vai haver uma espécie de reavivação espiritual, não é? E seria muito importante que houvesse, não é, um diálogo entre as religiões a partir da vinda do Papa, principalmente porque nós vivemos uma época onde, não é, existem muitas dificuldades, né? A humanidade está passando por uma fase muito de crise, né? Os valores estão todos colocados em dúvida, né? Nós temos muitas desigualdades, muita violência, né? Acho que um diálogo entre as religiões, inspirado aí pela vinda do Papa, seria assim muito propício para todos, né? Bom, para quem só posicionando aqui, nós tivemos 4 depoimentos de 4 segmentos, vamos chamar assim. Nós temos o padre Juarez, um católico, depois nós tivemos aqui o De Luca, que é espírita, em seguida o rabino Michel, que é da CIP, que é a Congregação Israelita Paulista, e depois o budista, o Arthur Shaker, né? Shaker. E aqui não tenho nenhum depoimento de um pastor, até porque o Ed, além de um grande teólogo, é um pastor que eu respeito muito. Então, a sua opinião a respeito de tudo isso que você ouviu. Eu gostei bastante do comentário que o padre Juarez fez, que é a Jornada Mundial da Juventude e para a qual o Papa vem. Não é uma visita do Papa, é a Jornada Mundial da Juventude e o Papa vem participar desse evento. Eu acho que essa aproximação do Papa e da Igreja com a geração jovem é fundamental para a questão de dar um oxigênio para o espírito religioso. Porque o jovem tem uma outra agenda moral, o jovem tem uma outra agenda política, o jovem tem uma outra agenda utópica, o jovem tem uma outra agenda científica, tecnológica, da questão da racionalidade científica. Quer dizer, uma igreja que se dispõe a sentar-se com a juventude é uma igreja que está aberta para atualizar-se, uma igreja que está aberta para renovar-se, uma igreja que está aberta para repensar-se. Esse é o espírito próprio do Evangelho, o diálogo e a busca de ouvir as perguntas que estão sendo feitas para que a igreja as responda com relevância, com sentido, com significado, né? Porque senão a igreja fica falando sozinha. Então eu acho que é um grande momento para o catolicismo mundial. Tudo ali tem os seus momentos de total conexão com a atualidade. Você achou que concorda com cada uma dessas explanações? Sim, eu concordo. Eu concordo, sim, até porque é esse tipo disso postura que se espera de lideranças religiosas. Gostei disso. O que se espera de lideranças religiosas é o respeito. A compreensão. É a inclusão. É um rabino dar boas-vindas a um papa. E não o confronto, não a hostilidade, não a rejeição. Aí é que está sobre o confronto. Eu não sei se isso ocorre no Brasil, porque algumas igrejas elas estão vinculadas a algumas tendências que não vem ao caso aqui comentar, mas
a postura da Igreja Católica, não dela, mas de alguns católicos e formadores de opinião dessa religião, junto com os pastores ou com a Igreja Evangélica, é de antagonismo. Né? Eles se batem muito. Mas eu não entendo por que se batem muito se a origem é a mesma. Por que se fala... Às vezes eu vejo os católicos questionando atividades dos pastores e os pastores questionando algumas atividades do católico. Por que esse antagonismo? Eu acho que tem duas coisas muito importantes para sublinhar aí nesse conflito. A primeira delas é que religião tem a ver com poder. Então, quando aquele outro rapaz perguntou se mistura religião com política, claro que mistura. Religião tem a ver com poder. Porque se a ideologia mobiliza massas, Deus, o fator Deus e a fé, mobiliza também as massas. Então, as autoridades religiosas, os homens e as lideranças identificadas com o sagrado, com o divino, têm um poder sobre as consciências das massas. Então, religião tem a ver com poder. E o poder, a disputa de poder acontece, inclusive, no contexto da religião. E uma religião contra a outra, uma religião está discutindo poder. Agora, não entra aqui o fato principal que é... Não entra. Que é poder Deus, histórico, religião, temporal. Jesus, né? É dominação das massas. Agora, uma outra possibilidade... Isso acontece no mundo inteiro ou só no Brasil? Não, acontece no mundo inteiro. Mas eu acho que também tem um outro detalhe. É a gente fazer uma opção. A religião tem a ver com a verdade ou tem a ver com o amor? Quando a religião tem a ver com a verdade, e eu acredito que eu tenho a verdade, você não concorda comigo, você tem a mentira. Então, eu sou seu adversário, você é meu adversário, eu vou te hostilizar e você vai me hostilizar. Se eu não concordar com você, tem a mentira? Então, o contrário também existe. É isso, e nós vamos ficar brigando o resto da vida. Agora, se a gente tem a religião relacionada ao amor, se a gente compreende mesmo que o caminho da verdade que Jesus nos trouxe foi o caminho do amor, então nós temos uma alternativa e uma possibilidade de diálogo, de fraternidade e de solidariedade para um novo mundo, que é o que está todo mundo querendo, né? Ok. Bom, não saia daí, estamos falando sobre religião no programa de hoje, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Tabus está chegando por aí. Ok, senhoras e senhores, voltamos hoje com o nosso... continuamos com o nosso Super Claquete aqui, o terceiro bloco do programa no ar. E o assunto agora tem a ver com o nosso Santo Padre, né? Quando eu digo nosso Santo Padre, é porque eu sou católico, portanto, eu me refiro ao nosso Santo Padre. Mas, enfim, estamos aqui recebendo o teólogo e pastor Ed René. Ed, mudando um pouquinho, assim, no tema, o pessoal está vendo umas imagens, eu repito, da minha ida a Jerusalém. E eu, junto com um guia, obviamente judeu, fiz a Via Sacra, né? A Via Dolorosa, perdão. Via Crucis. Via Crucis, né? E eu confesso a você que, claro, maior respeito, repito, sou católico, frequento um pouco as suas palestras, a forma como você nos ensina a Bíblia, mas eu confesso a você que eu questiono muito essa via dolorosa, os lugares, aqui Jesus, não sei o que, aqui Jesus pôs a mão, aqui não sei o que. Eu acho que o único local que me impactou na minha ida a Israel foi o local onde, teoricamente, e até porque é histórica, Jesus foi crucificado. Porque os judeus tinham como hábitos, quando as pessoas morriam, colocavam uma pedra, né, para justificar ali, para colocar uma pedra em cima do local onde ele estava, onde ele foi enterrado. Claro, sendo um líder, e agora não estou sendo católico, estou sendo técnico demais. O cara, Jesus, era um líder, ele tinha uns seguidores, começou com 2, 3, 5, 12, aí alguém colocou ele ali, tecnicamente falando, colocou ele ali, aí depois o filho desse alguém que seguiu as instruções
do pai, etc. O homem colocou um túmulozinho maior, aí foi naquele local, foi crescendo, virou o que vocês estão vendo aí agora na televisão, que é o local chamado Santo Sepulcro, né? É isso? Então, é o que eu acredito. E você acredita nessa história do sofrimento de Jesus? É bíblico, eu sei que ele é bíblico, eu sei que ele está registrado, mas será que aconteceu tudo isso mesmo? Eu acredito que... Não responde. Não responde, porque eu acabei de ter assim, eu recebi um lá de cima, falou assim, pede para ele responder daqui a pouquinho, para ele poder responder com maior tempo. Depois do intervalo a gente volta. O intervalo é antigo, hein, gente? Nossa Senhora. Depois do break, do commercial break, nós came back to the remember here. A gente vai daqui a pouquinho com a sua teologia, ele vai falar sobre isso. E aí, existiu esse sofrimento de Jesus? Daqui a pouquinho. Ok, pessoal, chegamos agora no último bloco do nosso programa especial hoje. O assunto é um assunto sobre teologia, até porque o Papa está no nosso país nesse momento. Bom, curto e grosso, Jesus sofreu tudo aquilo que falaram, não? Tomou porrada, tomou chicotada. Eu acredito que sim. Os 4 biógrafos de Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, eles têm uma narrativa absolutamente semelhante, parecida, harmônica, complementar, etc. Eu acredito, Otavinho, que isso é a mais bela das histórias da humanidade. Um Deus que sofre por amor. Porque em todos os mitos religiosos, em todas as tradições religiosas, Deus, ele faz sofrer. Deus exige, Deus cobra, Deus julga, Deus condena, Deus penaliza, Deus chicoteia, Deus bate, Deus mata. E hoje, inclusive, os religiosos, eles fazem a mesma coisa. Aí quando aparece Jesus de Nazaré, é algo completamente inusitado, porque ele é um Deus, primeiro que se deixa matar pelas mãos humanas, isso é inadmissível, né? Um Deus não morre. Deixa que o seu filho morra. Né? Exato. Jesus, sendo verdadeiro que ele fez tudo o que fez enquanto em vida, do alto da cruz ele poderia fazer o que quisesse, mas ele voluntariamente se entrega à morte. E ao sofrimento. E ao sofrimento. Um Deus que sofre por amor é um Deus que pode ser solidário no nosso sofrimento. A Bíblia Sagrada fala de Jesus como servo sofredor, fala de Jesus como alguém que pode se compadecer de nós, que é padecer juntamente conosco, se compadecer, porque ele sabe o que é sofrer. Então eu creio sim que Jesus sofreu e morreu, e isso é a mais bela história da humanidade. Por último, para encerrar, queria que você falasse sobre tabus. Homossexualidade, aborto, camisinha, isso que a igreja não combate a homossexualidade, nada disso, mas enfim, o uso de camisinha eu acho uma decisão retrógrada, que não tem que existir. O aborto, sabe, é muito questionável, mas as pessoas ninguém está dentro de mim para saber o que vai acontecer comigo e por aí vai, mas são coisas que eu não quero aqui colocar. Queria que você desse um resumo sobre tudo isso, o que os evangélicos pensam e o que a teologia pensa, e você como teólogo, obviamente, pensa a respeito. Bom, a igreja evangélica, ela é hegemonicamente conservadora, e a própria história da teologia é conservadora. Então, você não vai encontrar, exceto raríssima exceção da exceção, um teólogo de tradição protestante que aprove a prática do homossexualismo, ou que diga que a Bíblia aprova a prática do homossexualismo, muito menos do aborto. Isso é um ponto que não está muito resolvido. Mas não é que não está muito resolvido, não está muito aberto à discussão. A Bíblia diz que não pode, que é pecado e pronto. Eu acho que a discussão relevante é, ok, o que eu faço com o pecador? Como é que eu trato essa senhora que vem ao meu gabinete pastoral
num profundo sofrimento, numa angústia de culpa, dizendo, pastor, eu fiz um aborto? Como é que eu trato uma pessoa que está diante de mim, dizendo, eu sou homossexual, fui rejeitado pela minha família, pelo meu pai, pela minha sociedade, pela minha igreja? Como é que eu trato essa pessoa a partir da sua dor? Ou a partir da sua revolta, ou a partir da sua angústia, ou a partir do seu incômodo? Eu acho que é isso que está em discussão. Eu acho que a discussão de é pecado ou não é pecado não vai levar a muito lugar. É o que é que nós fazemos com os pecadores, inclusive nós mesmos, né? Nós somos pecadores. Se de repente, né? Como se eu julgar um homossexual, me considero um pecador. Como é que nós pecadores nos relacionamos entre nós? E isso a Bíblia ensina. Jesus, quando apresentam a ele uma mulher que foi flagrada em adultério, eles dizem assim, olha, a lei de Moisés manda apedrejar. Aí Jesus falou, então apedreja. A lei de Moisés não manda apedrejar? Apedreja. Aí Jesus faz um adendo simples. Quem não tem pecado, porém, atire a primeira pedra. O que Jesus disse? Se vocês quiserem construir uma sociedade que apedreja pecadores, nós vamos nos apedrejar uns aos outros. Todos e o último apedreja a si mesmo e morre. O que Jesus está dizendo? Não se constrói uma sociedade que discute pecado e penaliza pecado. Não se deve julgar? Não se deve julgar, deve-se discernir, mas não julgar. Discernir, eu acho isso certo, não acho certo, eu quero isso para a minha vida, não quero. Mas eu vou respeitar a sua e vou acolher você, porque você tem o seu pecado e eu tenho o meu. Nós nos encontramos aqui. Então, em vez de eu apedrejar você e você me apedrejar, vamos nos respeitar e vamos nos ajudar. Mas essa é uma eu postura... a superar o meu pecado e você a superar o seu pecado. Eu a superar a minha dor e a minha angústia e você a superar a sua dor e a sua angústia. Mas tem líderes evangélicos que estão passando perrengues, falando bobagem. Né? Então, todo mundo sabe, o Feliciano está... Acho que homossexualismo é uma doença, mas também eu não vou tocar nesse assunto aqui agora, porque já foi amplamente debatido. Mas eu acho que essa sua postura, que talvez, na minha concepção, difere de outros pastores, porque você é a favor da, teoricamente, ou na prática, da discussão. Você não me julgue, que eu não te julgo. É essa a sua postura. A minha postura é essa, e tem um adendo, quer dizer, eu corro o risco de alguém falar assim, bom, o Ed foi lá e defendeu o homossexual, defendeu o aborto, defendeu... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se você perguntar a um teólogo o que a Bíblia diz, ele vai ser... o teólogo vai dizer, a Bíblia diz que é pecado. Mas a pergunta que eu acho mais importante não é essa. A pergunta é como é que nós pecadores convivemos. Isso não está na Bíblia. E isso não está discutido. Então, se não está na Bíblia... Isso está na Bíblia. Mas nós o que nós fazemos está na Bíblia? Não, o que nós fazemos não está. O que a Bíblia diz é nós pecadores convivemos a partir da compaixão, da misericórdia, do perdão que eu concedo a você e você a mim. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que eu apedrejo você por causa do seu pecado e você me apedreja por causa do meu pecado. Então, o que eu estou defendendo é, ok, é pecado? É, você tem o seu, eu tenho o meu. Como é que nós vamos conviver? Podemos nos respeitar? E podemos nos ajudar um ao outro na nossa dor e na nossa Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Prazer revê-lo aqui. Sucesso. Deus te abençoe. Amém. Estamos sempre juntos aí. Ok? Valeu. Ó, tamo aí. Tamo junto. Mandou. Tamo junto. Um abraço. Valeu.